Eu sou, quer dizer, eu estou na cidade de São Paulo desde os 3 anos, mas nasci no estado de São Paulo, não é? A família da minha mãe, de imigrante italiano, a família do meu pai é de paulista tradicional. Então, naquele tempo, não é, as pessoas raramente iam embora de São Paulo se pudessem ficar. Em termos de carreira, claramente, digamos, a situação da Universidade de São Paulo, especialmente da Faculdade de Filosofia, em termos de pesquisa, era absolutamente privilegiada no Brasil. Quer dizer, onde começa a pesquisa universitária é aqui. O resto foi, na verdade, se difundindo a partir de São Paulo, mesmo porque nós temos doutorado desde o início da Faculdade de Filosofia. O doutorado aqui era o doutorado de tipo francês, que foi estabelecido já em 1934. Para sair de São Paulo, para ir trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, realmente só em caso de extrema necessidade. O museu era, na verdade, um refúgio, um núcleo, digamos, muito fechado, com condições de trabalho muito boas e privilegiadas, etc. Não é que eu acho que São Paulo seja tão bom ou tão extraordinário assim. Eu não tenho esse bairrismo paulista. Eu tenho muitas críticas sobre essa cidade, me irrita. É o problema de você ter raízes aqui. Eu tenho raízes, tenho famílias com história na cidade de São Paulo. Eu pensei, em algum tempo, especialmente no início da minha carreira, de fazer pesquisa com índio, que eu queria fazer. Mas aí, o Schaden, que é o titular, desencorajou inteiramente. Precisa não esquecer que naquele tempo, você era demissível ad nutum, como se dizia. Ele não gostava que as assistentes fossem trabalhar com índio. Ele achava muito perigoso. 24 Espanha, 30 para o Brasil. Não, o bairro é bom. Antigamente era o bairro dos italianos, tudo raça italiana. Hoje... Aqui antigamente era Bexiga, depois puseram Bela Vista. Por que o nome Bexiga, você tem ideia? Acho que era por causa de um cara aí que tinha negócio de matança acho que de carneiro, tinha as bexigas, acho que era por causa disso. Hoje é Bela Vista, Então eu não fiz nem sequer propriamente um estudo de comunidade. Eu fiz um estudo da imigração italiana e peguei os italianos na zona rural e na cidade. O que aconteceu foi mostrar um pouco o que havia de diferente e o que havia de comum nessas duas trajetórias, a trajetória na zona rural e a trajetória na zona urbana, e como elas estavam intimamente integradas uma com a outra. Eu nunca, na verdade, me dediquei ao fenômeno urbano enquanto tal. Para mim, o urbano sempre foi o contexto na qual eu estudava, outros problemas. Eu fiz mais uma antropologia na cidade do que uma antropologia da cidade. Então a cidade entrou aí como um dos contextos nas quais os imigrantes italianos se moviam, e dentro do qual eles constituíram uma trajetória, e realizaram uma mobilização social muito significativa e acabaram inteiramente assimilados. Os imigrantes italianos são parte fundamental desse processo, e inclusive em termos da criação de uma classe média rural e urbana, e na verdade todo o processo de miscigenação, de miscigenação, aculturação, acumulação
não é como tudo isso estava misturado. Então aí, como eu disse, entra o problema do urbano, mas ele não entrou para analisar o crescimento das cidades médias no Brasil, não é o problema da cidade média, não, ele entrou, é o contexto. Então isso se dá muito na sociologia, porque começam estudos sobre operariado. Você estudava a escravidão antes, passou para estudar o operariado, não é? Estudava as grandes propriedades territoriais, passou para estudar o empresariado. A noção de sociedade de classes entrou de uma forma muito pesada, não é? E a imigração italiana entrava dentro desse processo de uma análise de transformação. Então eu pego um novo que já não era tão novo, mas que era a passagem do velho para o novo, porque a imigração estrangeira, especialmente a migração italiana, foi fundamental na constituição da sociedade paulista. Uma população que não só vem da zona rural, mas basicamente uma população que vem da sociedade tradicional. Na minha interpretação, a antropologia brasileira começa basicamente com um problema da transformação da sociedade brasileira. Quer dizer, boa parte do que ocorre na mudança do século, não é a questão do negro e do escravo. Se termina com a escravidão, mas você não sabia o que fazer com o negro. O negro não cabia, o ex-escravo não cabia. Então, o contexto qual é? O contexto da urbanização, o desenvolvimento industrial, as novas possibilidades de emprego, não é? E o peso da herança tradicionalista no ajustamento desses imigrantes. De um lado, a estudo de comunidade. Esse, sim, é uma tentativa de entender a sociedade tradicional em transformação. E, segundo, não é a imigração estrangeira. A ideia era cobrir, não é, esta questão na base dos conceitos de assimilação e aculturação, que era a forma através do qual a antropologia da época tentava apanhar o fenômeno da mudança. Periferias urbanas. Periferias foi um tema não só meu, mas da Ruth durante um bom período, muito ligado com migração rural urbana. Mas o foco não era o crescimento da cidade, o foco era a população que promove e vive essa questão, entende? O foco é muito antropológico. Eu nunca fiz, digamos assim, um corte conceitual entre a sociedade rural e a sociedade urbana. Para mim, essas duas coisas estão intimamente ligadas, sempre estiveram, e o que eu estava estudando, na verdade, era o quê? Era o desenvolvimento de uma sociedade urbano-industrial, não é? Mas essa urbano-industrial na verdade, também uma transformação do campo. E é uma destruição da economia tradicional, que é uma economia basicamente rural. Não é? Ela está sendo, na verdade, destruída nesse processo, e daí nós temos um movimento migratório das zonas menos desenvolvidas para as zonas em desenvolvimento. É toda uma redistribuição interna de população, que aliás já tinha acontecido com uma redistribuição da população escrava. O café, de início, se expande em São Paulo com a importação do escravo do Nordeste de Minas Gerais. Não é? Agora é a indústria que se expande com a importação, por assim dizer, não é, de imigrantes rurais do Nordeste de Minas Gerais. A cidade vista da periferia. Eu trabalhei com as periferias urbanas há muito tempo. Não é? Um dos meus últimos trabalhos assim intensamente antropológico foi exatamente a tentativa de dar um balanço nessa questão, que pega muito da minha experiência com a imigração e com a família. Agora, o que para mim foi surpreendente foi a importância da família na migração urbana de brasileiros. Então aí me levou toda a uma reflexão sobre a questão da família. Não é simplesmente um problema urbano, mas é um desmonte, uma crítica de uma visão a partir do qual, digamos, a urbanização destrói a família. Esta família, obviamente, que ela
se altera no processo, mas que laços familiares constituem uma base fundamental à possibilidade de inserção do migrante na sociedade urbana. É a família que dá o apoio. Mesmo quando ele migra sozinho, ele tem, de um lado, o apoio da sociedade de onde ele parte, na qual ele deixa, muitas vezes, os irmãos mais novos, os filhos, inclusive, a esposa, a mulher. E depois, quando vem para cá, há um processo de trazer os parentes e recompor um grupo familiar em bases um pouco diferentes, mas de qualquer forma, mobilizando esses laços de parentesco. Naquela época, falar em família era uma coisa horrível. Família era um negócio inteiramente retrógrado. Socialmente, todo mundo queria acabar com ela, a não ser, digamos, as classes mais tradicionais da elite tradicional. Em termos de visão de sociedade, porque a visão comum era que a família tinha que acabar, e em termos teóricos, porque a sociedade em construção deveria ser uma sociedade em que a família não fosse importante, mas não só isso. O problema é que a família não explicava nada, porque toda a dinâmica estava na sociedade de classe. A classe é uma construção teórica que não dá conta da diversidade desta população, que não é propriamente um operariado. Parte dela está na fábrica, mas ela entra e sai da fábrica também. Como é que eu posso falar, analisar o processo de inserção desta população na cidade, na metrópole, a partir de um conceito de classe? Não dava para mim. Então, a antropologia toda, nesse tempo, ela está um pouco nesta contramão. Não em função de um antimarxismo, em função de uma dificuldade de você utilizar uma metodologia antropológica dentro de uma conceituação marxista. Daí depois entrou a ideologia, todo mundo ficou muito contente, porque então a ideologia resolvia. Nós não falava mais cultura, todo mundo falava ideologia. E eu sempre preferi trabalhar com o conceito de cultura, porque nunca consegui muito achar concordar com esta visão da mistificação. Da mistificação que está presente em toda a abordagem ideológica, como se existisse, digamos, uma verdade que paira acima, é pior que o positivismo, nesse ponto de vista, E todo mundo está lá enganado, lá embaixo. Isso é muito pouco antropológico. Eu acho que o que tem que ser documentado, se é que é para ser documentado, são as ideias que eu tenho. Não é como uma pesquisa antropológica que você está fazendo a respeito do meu modo de vida. Porque o meu modo de vida realmente é inteiramente irrelevante, a não ser que eu tivesse algum problema pessoal tão grande que fosse interferir na minha obra, que eu acho que eu não tenho. Então, eu prefiro, por exemplo, as coisas, nesse tipo de trabalho, as coisas escritas. Eu implico um pouco com esta mania das pessoas ficarem estudando a si próprias. Então, houve uma época aqui, eu acho que uns 5 anos, todo mundo queria fazer trabalho sobre antropólogo. Eu não acho que a gente seja tão importante. Sabe, eu acho que o importante que a gente fez está no trabalho, está no livro, está nos artigos. Não está na minha vida pessoal. O que me interessa na vida do Malinowski são os conflitos teóricos que ele teve com o Malinowski e seus discípulos, porque daí um pouco você entende. Não é tanto a vida do Malinowski, que digamos, os conflitos intelectuais e as divergências teóricas que surgem naquele momento. Porque eu tenho uma formação tanto antiquada, que a antropologia é escrita. O pensamento é escrito. E o resto é um pouco ilustração. Você me desculpa que eu não tenho esta paixão. Eu prefiro, inclusive, fotografia. Eu gosto da fotografia etnográfica tradicional, talvez até um pouco posada, porque ela contém uma quantidade de informações dirigidas. Diga-se passagem que quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha nem gravador, Você tinha uma técnica, você anotava rapidamente, terminava a entrevista, você se retirava para um lugar isolado e escrevia. E depois eu cheguei a utilizar as duas técnicas e preferi preservar a minha antiga. Porque a entrevista gravada, ela está inteiramente na linguagem oral. Sabe? Para você utilizá-la
você tem que fazer uma imensa transformação. Você tira muita coisa que é irrelevante. Boa parte das coisas que você fala é irrelevante quando você faz uma boa entrevista, porque você bate papo com a pessoa, você descontrai, você toma café no meio da entrevista, você fala das crianças, às vezes falando com os crianças surge uma informação importante, pá, não é? Daí você anota. Eu aprendi, acho que mais antropologia dando aula do que fazendo pesquisa, porque a pesquisa é sempre muito dirigida, não é? Agora, eu tenho uma visão, na minha opinião, muito ampla da antropologia, tenho uma excelente visão teórica da antropologia. Isso não foi de fazer a pesquisa, isso foi porque eu dava aula sobre essas coisas. E a universidade foi uma espécie de um problema, pelo menos para mim, eu não sei se eu estou me enganando, a mim mesma, foi um sentido de responsabilidade, sabe? A gente precisava fazer alguma coisa. O ensino superior no Brasil sempre foi, a educação de forma geral, um negócio fundamental, sabe? A gente precisava ajudar um pouco, fazer alguma coisa, fazer uma proposta, mostrar os problemas. A análise dos problemas internos da universidade é uma coisa que a universidade, ela própria, não faz. A sua visão de si própria, não é? É pior do que a visão do Trobriand sobre a sociedade trobriandesa em termos de restrição de visão. Também eu realmente me enchi um pouco da universidade. Estou voltando um pouco para a antropologia. Que esta não é o velho amor, é o que eu gosto de fazer.